E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver um pouco sobre a equação fundamental da ondulatória. Nós sabemos que a velocidade de qualquer objeto é dada por distância sobre tempo. Na ondulatória, nós temos algo que é chamado de comprimento de onda, que é o tamanho de uma onda, de uma crista e um vale. Isso é chamado de comprimento de onda, e o comprimento de onda é medido em metros. E metros é uma medida de distância. Então, na ondulatória, a distância será o comprimento de onda. E o tempo é o tempo de uma volta, no caso chamado de período. Então, nós podemos calcular a velocidade da onda através do comprimento de onda dividido pelo período. Mas nós também sabemos que a frequência nada mais é do que 1 sobre o período. Ou seja, eu posso reescrever essa fórmula desta forma aqui. Comprimento de onda vezes 1, comprimento de onda, está aqui, sobre o período. Só que 1 sobre o período é a frequência. Então, eu posso simplesmente substituir 1 sobre o período pela frequência, porque 1 sobre o período é a frequência. Então, a equação fundamental da ondulatória será o comprimento de onda vezes 1 sobre o período, só que 1 sobre o período é a frequência. E a frequência, para nós, é nos dada em hertz. E comprimento de onda vezes frequência vai ser a velocidade da onda medida em metros por segundo. Por exemplo, vamos supor que essa onda aqui ela gaste um tempo de 8 segundos para dar uma oscilação e seu comprimento de onda seja exatamente 160 metros. Aí a pergunta é, qual a velocidade da onda? Como eu tenho tempo, que é o período, e tenho um comprimento de onda, eu posso usar essa primeira fórmula aqui. Então, a velocidade da onda será o comprimento de onda, 160, sobre o período, que é o tempo de uma volta. Posso dividir 16 por 8, dá 2, o zero eu conservo. Então, a velocidade da minha onda é de 20 metros por segundo. Bem tranquilo, não é, pessoal? Outro exemplo seria este daqui. Aqui nos foi dado a frequência da onda, 10 Hz, e nos foi dado a onda. Dá para a gente perceber aqui que o comprimento de onda nada mais é do que 8 centímetros. Por que 8 centímetros? Porque o comprimento de onda é uma crista e um vale. 8 centímetros. Então, eu tenho que o comprimento é 8 centímetros. E pela equação fundamental da ondulatória, a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade da minha onda será 8 vezes a frequência, que é 10. E neste caso, a velocidade vai ser 8 vezes 1, 8, conservo zero, centímetros por segundo. Mas a gente poderia também utilizar essa fórmula aqui, ó, comprimento de onda sobre período? Poderíamos. Só que a gente precisaria achar o período. E novamente, como é que a gente acha o período? Período é 1 sobre a frequência. Então, o nosso período será 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,1. Então, neste caso, a minha velocidade vai ser 80, que é o comprimento de onda. 8 centímetros no caso, que é o comprimento de onda, sobre o período, que é 0,1. Esse zero eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. 8 vezes 10, 80. Por que estou multiplicando por 10? Para me acabar com esse zero aqui. E aqui resta 1.
Então, 8 dividido por 0,1 é a mesma coisa de 80 dividido por 1, porque eu multipliquei aqui por 10 e aqui por 10. Ou simplesmente pega a quantidade de casas depois da vírgula e sobe em forma de zero. 80 sobre 1, 80 centímetros por segundo. Novamente, um exemplo dessa continha aqui que eu fiz para vocês. Se eu tivesse a seguinte conta, 4 dividido por 0,02. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou subir essas duas casas em forma de zero. E vou colocar só o número que restou para mim, que dá 200. Ou seja, 4 dividido por 0,02 é exatamente 200. Você conta a quantidade de casas e conserva elas em zero em cima. Isso é a mesma coisa de multiplicar em cima por 100, que tem 2 zeros, 4 vezes 100, 400, e multiplicar embaixo por 100, 0,02 vezes 100 dá exatamente 2. Outro exemplo aqui, pessoal, bem interessante, seria quando nós jogamos uma pedra no rio, ele forma ondas. E vamos supor que nós temos um objeto que está aqui, e esse objeto está oscilando. Oscilando como? Eu jogo uma pedra, forma ondas. A distância entre duas cristas dessa onda, eu vou falar que é 3 metros. E o tempo de oscilação é de 2 segundos. E tempo, novamente, é período. E a velocidade da onda nada mais é do que o comprimento de onda sobre o período. Então, a velocidade da onda será 3 metros dividido por 2 segundos, que vai ser 1,5 metros por segundo. Bem fácil, não é, pessoal?